Bom, pessoal, meu nome é João Paulo, sou engenheiro civil. Eu vou falar um pouco aqui sobre análise técnica de prestação de contas, tá? Bom, ressaltando aqui que a gente faz somente uma etapa da prestação de contas, tá? Somente a parte técnica. A gente verifica se o objeto que foi pactuado com a FNDE foi executado e se o objetivo foi cumprido, se a creche está em funcionamento, a creche, a escola, a quadra está em funcionamento. Além disso, tem outra etapa da prestação de contas, que é a análise financeira. Aí, nesse caso, o município, o Estado, o ente precisa preencher a aba execução financeira, tá? Que também está disponível dentro do CIMEC, módulo Obras 2.0. Aba cumprimento do objeto, o ente precisa preencher duas subabas dentro da aba cumprimento do objeto, que é documentação e questionário, tá? Aqui tem um layout geral da aba, são então essas duas primeiras subabas que o ente precisa preencher. Tem um quadrinho com contador de prazo, no momento assim que a aba cumprimento do objeto abre e o ente dá a ciência de que a aba foi aberta, foi disponibilizada para ele preencher, começa a contar um prazo de 60 dias. Então, esse prazo fica nesse quadrinho no centro aí. Nesse exemplo aí, o prazo já expirou, então o quadro fica na cor vermelha. Se ainda estiver dentro do prazo, fica na cor verde. Logo abaixo tem algumas orientações e um e-mail para que o ente possa entrar em contato com a gente no caso de dúvidas. Então, sobre a abertura da aba, ela abre quando a obra atinge 3 situações: concluída, inacabada ou cancelada. Para obras concluídas, de forma geral, a aba vai abrir assim que o município receber 100% dos recursos pelo FNDE e inserir uma vistoria na situação de concluída, tá? Inacabada, a obra fica na situação de inacabada se o município não concluir a obra durante a vigência do termo de compromisso ou do convênio. Aí, assim que a vigência expira, a situação fica inacabada. E sobre a cancelada, às vezes o ente solicita o cancelamento, às vezes o FNDE realiza o cancelamento por falta de evolução na obra, aí a aba também vai abrir, tá? E assim que ela abre, o ente recebe uma notificação por e-mail. Então, é sempre importante manter atualizado o cadastro dentro do sistema para que o município receba todas as notificações. E também aparece uma notificação na tela inicial do CIMEC e o ente só vai conseguir dar prosseguimento no sistema se der a ciência nessa notificação. Aqui é a subaba documentação. Então, o ente precisa inserir alguns documentos aí. Essa primeira coluna, a questão, tem uma pergunta sobre se o documento foi inserido, e tem um ponto de interrogação em frente à pergunta, na cor laranja, que tem uma breve explicação sobre o que é o documento. Essa aba, cumprimento do objeto, ela puxa alguns documentos automaticamente de outras abas, e também o ente precisa preencher alguns documentos que ainda não estão aí. Tem essa coluna resposta, tem alguns casos aí de não se aplica, por exemplo, se o objeto pactuado foi um projeto padrão do FNDE, então o ente não vai precisar preencher o projeto aí, porque o projeto já está disponível no site do FNDE. Agora, se for projeto próprio, ampliação ou reforma, o ente precisa preencher aí, projeto pactuado, memorial descritivo, a planilha pactuada. Tem essa coluna, situação do item. Se tiver nessa bolinha verde, é porque ou não se aplica ou o documento já foi inserido. O documento inserido não quer dizer que o documento está correto, tá? A gente precisa abrir o documento para verificar. Por exemplo, às vezes o ente insere um termo de recebimento provisório da obra. A gente não aceita, precisa ser o termo de recebimento definitivo. Tem também a questão da declaração de dominalidade, conforme a Adriana já falou aqui. Precisa inserir, no momento da prestação de contas, o comprovante definitivo de dominalidade. Então, essa bolinha verde na situação do item não quer dizer que está correto, só quer dizer que algum documento foi inserido. Neste exemplo aqui, tem esse campo que está em vermelho, que é referente a restrições e conformidades. Então, além dos documentos que o ente precisa inserir, ele também precisa enviar todas as restrições e conformidades, que estão lá na aba restrições e conformidade que o vice-heleno explicou,
Então, ele precisa enviar para a nossa análise para que ele possa prosseguir aqui que ele possa enviar essa aba cumprimento do objeto para a gente. Aí, nessa coluna da direita, ação é onde ele insere os arquivos. A gente disponibiliza alguns modelos aqui, tá? Antes do município enviar para a nossa análise, nós disponibilizamos aqui o modelo do termo de recebimento definitivo, do relatório de cumprimento do objeto. Aqui também tem o campo para a inserção da GRU, no caso de haver devolução de recursos. Aí, em seguida, ele vai, nessa mesma subaba documentação, logo abaixo tem o ente vai inserir as informações referentes às construtoras que trabalharam na obra. Tá? Então, aqui ele vai inserir as informações, as colunas são as mesmas do campo do quadro documentos da obra, e o preenchimento é o mesmo. Aqui ele vai inserir o contrato com a empresa, planilha de medições, notas fiscais, se houve aditivo ou não com essas empresas, e vai clicar em salvar. Depois disso, a próxima etapa é o preenchimento da subaba questionário. Essa daqui é a subaba, então tem um checklist aqui com algumas perguntas. Tá? O preenchimento aqui é similar com o preenchimento lá atrás, né, quando ele está preenchendo, alimentando o módulo par. Aí, o mais importante aqui é se houve alteração ou não no projeto pactuado. Muitas vezes há uma alteração, só que o ente não informa para a gente. Então, toda alteração, alteração de projeto, principalmente alteração estrutural, o ente precisa informar para a gente para que a gente aprove essa alteração. Tá? Além das duas primeiras subabas, documentação e questionário, nós temos também as subabas diligência e resultado da análise. Essas duas subabas são de preenchimento do FNDE e são somente para consulta do ente. A primeira subaba aqui, a diligência, quando a gente faz o nosso parecer técnico, a gente faz a nossa análise de parecer técnico e em cima dessa análise, a gente gera um parecer técnico e, se houver alguma pendência de documentação ou de serviço que foi executado de forma irregular ou que não foi executado, a gente vai notificar o município via AR, por meio físico, e via sistema também. Então, a gente envia essa notificação, a gente dá 30 dias de prazo para que o ente responda a essas pendências, e uma cópia desse parecer fica aqui nesta subaba diligência. O ente pode entrar aqui, fazer o download, se a gente, por exemplo, cobrar, uma bancada que estava no projeto não foi executada. A gente vai colocar aqui a descrição, a bancada em tal ambiente não foi executada, e vamos colocar o valor conforme a planilha que foi pactuada. Então, o ente tem essa informação disponível aqui. A última subaba é resultado da análise. Isso daqui é depois de ter feito a diligência para o ente, a gente faz aqui a análise conclusiva de prestação de contas. Também temos disponível aqui uma cópia do parecer, fica disponível, qualquer um que tiver acesso ao módulo Obras 2.0 pode estar fazendo o download aqui. Nós colocamos aqui no início se a obra foi aprovada 100%, ou parcial, ou se foi reprovado 100%. E o valor também total que a gente está cobrando do ente. Tá? Aqui a gente coloca, no parecer, a gente coloca a atribuição dos valores, se esses débitos foram gerados na atual gestão, na gestão anteriores. E, além dessa aba cumprimento do objeto, nós utilizamos todas as outras abas que o vice-heleno citou aqui, a gente utiliza elas também no momento da análise técnica. Por exemplo, a gente entra na aba restrições e conformidades, o nosso fiscal foi lá, verificou que algum serviço não foi executado, a gente vai lá na aba restrições e conformidades, verifica qual serviço foi e coloca aqui no nosso parecer. Em relação à prorrogação de prazo, eu falei aqui que a gente, quando a gente notifica o município, a gente dá 30 dias de prazo para que ele responda. Tem a possibilidade de o ente solicitar aqui a prorrogação desse prazo, tá? A gente prorroga por uma única vez e por mais 30 dias. Então, a solicitação é feita no próprio módulo Obras 2.0, no botão lista de opções tem uma opção solicitar prorrogação de prazo e cumprimento de objeto.
Aí, neste caso, o ente precisa inserir um ofício assinado pelo gestor do município ou do Estado, ou até mesmo o secretário de Educação do Estado, com a justificativa da prorrogação. Tá? E aqui os principais gargalos que a gente identifica no momento da prestação de contas, uma é a troca constante do usuário do sistema, quem está lá na ponta alimentando o sistema. A gente identifica uma troca constante, aí às vezes o pessoal liga para a gente lá no FNDE e não sabe nem acessar o módulo Obras 2.0. Nessa semana a gente teve um evento Mais Brasil na sede do FNDE e eu recebi alguns técnicos de alguns municípios que eu não sabia nem acessar a obra. Então a gente identifica isso. Há essa troca no município e quem saiu não passa o conhecimento para quem está entrando. Então, essa é uma dificuldade que a gente verifica. Outra coisa é a ausência na leitura da explicação, conforme eu falei na coluna questão, nós temos uma explicação sobre o que é o documento e, às vezes, o ente não liga e manda e-mail, liga para a gente. Por falta de leitura, lá tem uma explicação sobre o que é o documento. Outro problema, documentos ilegíveis, a gente pega, alguns documentos são inseridos, ilegíveis, às vezes está faltando alguma página, a gente pega um contrato, por exemplo, com a construtora, que o ente apresenta para a gente só uma página do contrato. As planilhas de medições, planilhas contratadas, faltando página também. E, às vezes, documentos sem assinatura, o termo de recebimento definitivo, às vezes, sem assinatura. Também a gente não aceita, a gente abre o documento, verifica, a gente vai notificar o município para que ele corrija e reapresente para a gente. Às vezes, o ente preencheu toda a aba cumprimento de objetos, está tudo certinho, bonitinho, só que ele esquece de enviar para a nossa análise. Ele não tramita para a nossa análise, lá tem um botão lá do direito, enviar para a análise do FNDE. Enquanto ele não enviar, não cai aqui para a gente analisar. Então, ele ele não pode esquecer de enviar isso para a nossa análise. Conforme a Adriana já destacou aqui sobre o comprovante de dominalidade definitivo, este é o único documento que, se o ente não apresentar, a gente faz a glosa total dos recursos repassados pela FNDE. Então, o ente vai ter que devolver o recurso, corrigido monetariamente, mesmo que a obra esteja em funcionamento. A gente pega alguns casos aqui de creche que foi construída em terreno de particulares. Então, se não tiver a dominalidade do terreno, o ente precisa devolver todo o recurso. Então, esse é o documento mais importante. A Adriana já explicou aqui como que era o processo antes e a importância desse documento. Tá? A gente sempre recomenda que esse documento, que o cartório pede um prazo para poder emitir esse documento, a gente sempre orienta que o ente, antes de concluir a obra, já dê andamento neste documento e tem que ser uma cópia recente e atualizada. Às vezes, há aditivos de valores com a construtora, com as construtoras, ou, às vezes, tem até mais de uma construtora na obra e o ente não informa isso para a gente. Tá? Precisa informar se houve aditivo de valor, precisa informar, apresentar as planilhas de medições referentes a esse aditivo. Às vezes, foi uma construtora que concluiu, outra construtora que concluiu a obra. Lá atrás, o ente não solicitou a obra vinculada, mas, no momento da prestação de contas, ele pode e deve informar isso para a gente. Sobre as planilhas de medições, aqui a gente pega, às vezes, planilhas que são somente boletins de medição resumidos, só tem o valor e o percentual medido. A gente precisa da descrição de cada um dos itens que foram pagos naquela medição, para que a gente possa fazer o batimento aqui para verificar se há pagamentos em duplicidade ou se algum item não foi pago, então a gente precisa dessa informação item a item. E também, eu já falei antes sobre o preenchimento da subaba questionário sobre as alterações de projeto. Tá bom? Bom, é isso. Vamos abrir agora sobre se vocês quiserem fazer dúvidas, tá? Vou fazer uma mesa redonda aqui. Obrigado pela atenção. Só mais uma coisa que incluíram aqui um slide sobre nova pactuação. O seguinte, conforme a resolução número 3 de 2018, o governo federal disponibilizou para que os municípios solicitassem a nova pactuação de obras inacabadas. Tá? Essa resolução já foi prorrogada 2 vezes.
A atual vigência, se eu não me engano, é até setembro de 2019. Então, o ente, para solicitar, ele precisa entrar no botão, dentro do módulo Obras 2.0, precisa entrar no botão Lista de Opções e, em seguida, solicitar a nova pactuação. Lá ele precisa inserir uma lista de 8 documentos, tá? Esses documentos estão disponíveis no site do FNDE, a descrição desses documentos, e, em seguida, enviar para a nossa análise para solicitar a nova pactuação. Além disso, precisa preencher a aba Cumprimento do Objeto, conforme eu expliquei aqui, para que a gente possa fazer uma prestação de contas parcial de tudo que já foi executado na obra. Tá? Aqui, conforme eu falei, a primeira fase, análise da solicitação, prestação de contas parcial. Tá? Então, é isso. Agora sim, concluímos. Obrigado.